Boa tarde. Integrantes do movimento Tarifa Zero, que ocupam a Câmara Municipal de Belo Horizonte há mais de uma semana, têm promovido festas com música alta, dança e bebida alcoólica. O presidente da casa vai pedir na justiça a retirada deles de lá, à força se preciso, porque, segundo ele, o protesto virou baderna, registrada em imagens. Som alto no hall de entrada da Câmara pode não incomodar os manifestantes, mas quem trabalha parece pensar diferente. A situação tem se repetido nos 8 dias de ocupação pelos manifestantes, que lutam para revogar o aumento das passagens. Durante o dia, poucas pessoas acampadas, mas à noite chega gente de longe. A festa rola solta, com direito a telão exibindo vídeos, dança, bebida, cigarros, movimentação intensa dentro e fora do prédio. A bebida é no estilo delivery, vai à porta do cliente. O fumo pode ser lá dentro ou nos cantos, pelos jardins. Em uma noite de festa, a polícia chegou a ser chamada por causa do barulho. A gente acredita que a ocupação ela tem também que ter uma interação cultural. Eu acho que é muito egoísmo e muito egocentrismo se a gente não chamasse esses outros movimentos culturais para integrar esse nosso. Eles dizem que foram desrespeitados com a retirada de uma faixa do movimento e o corte da internet sem fio. Por isso, resolveram dar uma resposta. Ímpeto de direito de colocar o som alto, incomodá-los também, desrespeitá-los da mesma forma que eles fizeram com a gente, sendo que a gente tinha um acordo antes. Durante uma audiência pública, enquanto os vereadores falam, manifestantes gritam palavras de ordem e se beijam no plenário. Segundo o chefe da segurança, os integrantes do movimento social são vigiados 24 horas por dia, mas nem sempre o diálogo prevalece. Tem sido muito difícil. Com eventos que eles promovem, gera uma situação de conflito, porque há consumo de bebidas, de situações de substâncias similares a entorpecente, a situação de agravamento, porque eles ficam mais exaltados. O lugar parece um ambiente doméstico, colchões espalhados pelo chão, utensílios de cozinha, latas de cerveja amontoadas, isso sem falar na roupa pendurada na janela. Um código de conduta foi afixado na entrada. Mesmo assim, o banheiro não escapou de uma pichação. O presidente da Câmara diz que o movimento virou baderna e sinaliza com uma medida mais dura. O meu procurador está fazendo a peça onde vai entrar amanhã com reiteração de posse. Eu acho que a justiça vai ver pelas filmagens que nós temos, nos olhos vivos, fotos, que isso aqui não é representando o povo, simplesmente é uns baderneiros. Vamos aguardar o que vai acontecer. Uma rebelião no presídio de Barbacena com queima de colchões que começou no final da tarde dessa terça foi controlada durante a noite. A polícia cercou o local para onde foram enviadas diversas viaturas do Corpo de Bombeiros e do SAMU para socorrer os feridos. 4 presos tiveram intoxicação por causa da fumaça, um agente penitenciário ficou ferido e um outro foi ameaçado pelo detento que começou o tumulto, insatisfeito por ter sido transferido de cela. A PM entrou na carceragem para conter os rebelados que de dentro das celas arremessavam objetos. Foi preciso o uso de balas de borracha para conter o motim. A perícia constatou danos nas paredes e grade de uma das celas. O preso causador do tumulto, Jefferson Oliveira de Sá Campos, de 22 anos, foi levado para a delegacia para ser autuado por mais este crime. Jefferson foi transferido para o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Juiz de Fora. Os detentos que foram levados ao hospital passam bem e já voltaram para as celas. A direção do presídio de Barbacena instaurou um procedimento interno para apurar o que aconteceu e avaliar os danos ao patrimônio. Moradores de uma área ocupada no bairro Sítio Poções, em Betim, fizeram um protesto nessa manhã pedindo moradia. Os manifestantes bloquearam a rua Pau-Brasil com pneus e impediram a passagem dos ônibus. Os moradores pedem a desapropriação da área ocupada e que não aconteça a reintegração de posses. Cerca de 60 pessoas vivem nestas casas de alvenaria no terreno particular invadido há mais de um ano.
Refugiados da guerra civil que arrasa a Síria no Oriente Médio estão começando uma vida nova aqui em Belo Horizonte. Eles foram acolhidos por um compatriota que é padre de uma igreja da capital e já tiveram muitas portas abertas por brasileiros dispostos a ajudar. Há um ano, o padre Jorge Rateb, de nacionalidade síria, abriu os braços para ajudar o povo dele. Nos bancos da paróquia Sagrado Coração de Jesus, em BH, vidas despedaçadas pela guerra começam a tomar novos rumos. São homens, mulheres, crianças que hoje totalizam 78 refugiados, ajudados pelo projeto Juntos pela Síria. A igreja não pode fechar a porta ao pedido de alguém está pedindo misericórdia, pedindo amor, pedindo carinho. Isso tudo é fundamental da nossa vida cristã. Os 4 anos de guerra civil já dilaceraram a Síria e desataram a principal crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 20 milhões de habitantes daquele país foram obrigados a deixar suas casas. Segundo dados do Comitê Nacional dos Refugiados, o governo brasileiro já acolheu 2.077 sírios de 2011 até agosto deste ano. Foi com o apoio da paróquia que o Aisim decidiu vir para terras brasileiras. Ele perdeu colegas e amigos de forma brutal por causa dos conflitos. Há 1 ano e 2 meses na capital mineira e trabalhando em uma livraria, ele diz já ter paz, principalmente porque encontrou aqui uma população acolhedora. A gente brasileiro ajuda-me muito. E você andando na rua, não sinto 1 minuto e você é estrangeiro. Ardi Dabas, de 21 anos, veio para o Brasil há 1 ano e 6 meses para fugir da guerra e ter um futuro. Hoje trabalha em uma padaria da capital. Os pais dele ainda continuam na Síria. Eu quero eles virem para cá, mas agora não posso. Mas futuramente... Eles vêm para cá, com certeza. A igreja mantém o projeto dos refugiados por meio de doações e colaboração da comunidade, como a deste engenheiro químico, que tem ajudado a arrumar emprego para esta grande família de imigrantes que não para de crescer. Os supermercados, as empresas, a gente vai visitando e vai pedindo emprego para essas pessoas, tomando o exemplo de Cristo, né, de abrir as portas para o diferente. Que a gente tenha condições de abrigar essas pessoas como elas merecem, né? Um motoqueiro morreu atingido por uma van da PAI num acidente nessa terça em Eloy Mendes, no sul de Minas. Veja as imagens. Estas imagens foram gravadas segundos antes do acidente. O motociclista chega no trevo para cruzar a BR-491. Ele para na rotatória e aguarda os carros passarem. Chega a arrancar, mas logo em seguida coloca os 2 pés no chão. Depois volta a acelerar e é atingido imediatamente pela van que segue no sentido Varginha. O piloto é jogado longe, a van passa por cima do canteiro e ainda derruba uma palmeira. O veículo transportava alunos da PAI. O motorista disse que não deu tempo de frear. Eu achava que ele estava me vendo, ele não viu, ele ainda deu de parar em cima da pista ali. Eu depois com ele assim da pista, eu não falei, freio, agora não adianta mais. Eu tentei tirar dele, peguei ele, ainda subi no canteiro aí, que se eu não subo no canteiro de traverso para lá, eu tinha tombado ela, poderia causar mais sequela, porque tinha criança, né? Paulo César Ferreira Gonçalves morreu na hora. A irmã contou que ele tinha acabado de deixar a filha em Eloy Mendes. Ele foi levar a menina dentro da escola. 8 crianças estavam na van, nenhuma teve ferimentos graves. Os moradores pedem a instalação de radares e quebra-molas no trecho, que é muito perigoso. Já passou da hora de pôr radar aqui. Tinha um quebra-mola ali, tinha outro quebra-mola lá atrás, tiraram. Nós vimos solicitando a instalação de um radar nesse trecho faz muito tempo. E as autoridades federais não colocam esse radar no nosso trevo. A prefeitura já disponibilizou que coloca quebra-mola por conta da prefeitura, mas mesmo assim a gente não tem autorização do DENIT para poder colocar esse quebra-mola. Um traficante que vendia drogas dentro de um cemitério foi preso nessa terça pela Polícia Civil de Governador Valadares. A Polícia Civil monitorou a movimentação dentro do cemitério durante meses. Estas imagens cedidas pelos policiais mostram uma das várias negociações que acontecem no local. Os suspeitos se aproximam um do outro, o rapaz de camisa preta entrega a droga, pega o dinheiro e os dois saem.
Depois disso, a polícia entrou em ação e prendeu 2 suspeitos. Um seria o traficante e o outro o usuário. No bolso do suposto traficante, os policiais encontraram dinheiro de origem duvidosa. O terreno foi vasculhado e a polícia encontrou droga escondida. Foram apreendidos crack, maconha e dinheiro. Os 2 suspeitos foram presos em flagrante e levados para a delegacia. É parte de uma ação que já vem sendo desenvolvida por ordem do delegado titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, que determinou que fosse feito um trabalho diante da reclamação da população do povo do bairro Altinópolis, né? Ali a gente já há algum tempo vem investigando e detectou a ação de um grupo majoritário naquele bairro que vem empreendendo o tráfico de drogas em diversos pontos de venda de droga. Aqui na Grande BH, um homem foi preso com 50 quilos de maconha que levava no porta-malas do carro em Contagem. O flagrante foi por volta de 11h30 da noite dessa terça, durante um patrulhamento da PM pela Vila São Paulo. Segundo os militares, o Michael Borges Ananias, de 29 anos, foi abordado quando ia entrar em casa. Ele teria dito que estava guardando essa droga toda para um traficante da vila sob ameaça de morte. Os PMs ainda apreenderam na casa dele 2 balanças de precisão. A Índia, que foi presa no protesto durante a comemoração de 7 de setembro em Montes Claros, veio a Belo Horizonte para depor a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. O Jornal da Alterosa mostrou nesta terça a confusão que teria começado com uma provocação entre manifestantes do Grito dos Excluídos e o prefeito Rui Muniz. O prefeito aparece nestas imagens chupando picolé, rindo, dançando e fazendo gestos para os manifestantes que protestavam contra ele. Rui Muniz estava cercado de guardas municipais e policiais militares. De repente, ele toma um susto quando uma grade é derrubada. A PM agarra a Índia, que estava entre os manifestantes. Ela leva uma joelhada e é derrubada no chão com as mãos atrás das costas. Um militar a contém no chão com o joelho na nuca dela. Que isso, velho? Tá fazendo na cabeça da menina, velho? Mobilização. Que isso? Um assistente social da Arquidiocese de Montes Claros, que estava presente, contou por telefone o que viu. E justamente naquele momento, a Índia, a Giovana, ela estava bem à frente, né? E naquele momento o alambrado, ela escorrega e o alambrado cai, né? Mas em momento nenhum ela foi para agredir o prefeito, não. A Índia Giovana Evarista é estudante do 3º período de Direito. A integrante da tribo Xaqueabá chegou hoje a Belo Horizonte, convidada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia a prestar depoimento. Ela contou aos deputados o que aconteceu. Eu fui agredida por um policial, ele me conduziu de forma errada, falando que eu teria cometido vários crimes. Alguns falam que foi por causa do arco e flecha, ele já fala que foi por causa da grade. Então a gente está sem saber de fato o porquê e o motivo da prisão. Não ameacei ninguém em momento algum. A Polícia Civil de Montes Claros está com esse caso. Após a prisão, a Giovana passou por exame de corpo de delito, foi ouvida na delegacia, assim como o PM que efetuou a prisão dela. As entidades participantes do Grito dos Excluídos vão fazer um dossiê sobre o ocorrido e encaminhar para a Corregedoria da PM, o Governo do Estado e órgãos de defesa indígena. Já o prefeito Rui Muniz não quis se manifestar. A assessoria dele divulgou apenas uma nota dizendo que as alegações sobre provocação por parte do prefeito são uma tentativa de justificar um ato de agressão que forçou a ação policial. Pacientes estão tendo que voltar para casa sem atendimento no posto de saúde do bairro Lua Nova da Pampulha, em Contagem. Faltam médicos e até a enfermeira está de licença. Hoje só tinha uma vaga para consulta e mesmo assim com transferência para um outro posto. Eduardo e Tamires souberam do problema quando Gustavo, de 10 meses, teve uma infecção de ouvido em junho e não conseguiu atendimento no posto do bairro. A informação era de que o clínico geral que acompanhava a criança estava de férias. Só que o médico não voltou e até hoje o pequeno está sendo apenas pesado, medido e recebendo vacinas por uma enfermeira. É um absurdo, porque a gente precisa do acompanhamento. Também saiu umas manchas no rosto dele, achei que ia passar no médico.
médico, cadê? Como que eu vou no hospital falar que são umas manchas, né? Vai mandar eu ir pro posto, não tem médico? A reclamação é sobre a Unidade Básica de Saúde Liberdade, no bairro Lua Nova. Na porta, cartazes informam que a falta de médico é por tempo indeterminado. Nesta semana não tem nem a enfermeira, que está de licença, e apenas uma técnica está no local. Rosilene chegou de madrugada para tentar a única vaga para consulta do dia. Cheguei, aí por hora de chegar tem que aguardar. Até falei com minha esposa, vamos embora. Aí ele falou, não, vamos aguardar. Porque se não for assim, não consegue consulta? Não consegue. Outros pacientes tiveram que voltar para casa. Só tem uma vaga. E aí? Aí tem que voltar para casa. Sem consulta, sem nada. Para que esses trem abertos? Não adianta fazer obras bonitas e não ter funcionários trabalhando. Os funcionários aqui da unidade de saúde não podem gravar entrevista, mas nos informaram que a Rosilene, que é a paciente que chegou aqui às 4 da manhã, vai conseguir a consulta. Só que ela vai ser encaminhada para um posto de saúde próximo daqui, que fica no bairro Nacional, para onde estão sendo encaminhados 2 pacientes por semana. O médico clínico geral que atende lá está disponibilizando essas 2 consultas durante a semana para pacientes daqui. Só que ele não atende crianças. Portanto, a situação aqui continua essa. Não há previsão de um clínico geral ou de qualquer outro médico vir atender aqui no local. O pai de Gustavo, que voltou à unidade nessa manhã, recebeu mais uma vez a notícia de que não há previsão para o filho voltar a ter acompanhamento médico. Não tem médico, não tem pediatra, não tem nada disso aqui, você está vendo, né? E você está vendo aí como é que está o povo aí reclamando, você está transferindo para outro posto desde o final de julho. Nós está chegando no final do ano e até hoje não resolveram nada desse negócio do posto. Depois da nossa ida lá, a Secretaria de Saúde de Contagem informou que está providenciando para os próximos dias a contratação de um médico para poder atender na unidade, já que o titular está de licença por causa de um problema de saúde desde agosto. Uma missa na igreja do Gutierrez, em Belo Horizonte, marcou a data de 1 mês da morte do estudante de Direito, assassinado durante uma calourada em um bar em frente à PUC. Os pais do jovem falaram como estão sobrevivendo a essa tragédia. Bastante abalada, a mãe do jovem disse que tem sido difícil suportar a saudade do filho. Muita saudade, muita tristeza, muita dor. Eu tô à base de calmante. Eu tô aqui com calmante, não tô conseguindo, não. Além da família, vários amigos participaram da celebração. Muita gente ainda estava indignada com a brutalidade do crime. A maioria das pessoas vestiu blusas com a foto da vítima, que se formaria em direito no fim do ano. A missa, que lembrou 1 mês da morte do estudante, aconteceu na paróquia Santíssima Trindade, no bairro Gutierrez. Nesse mês foi mais complicado porque o aniversário dele foi num domingo e o da irmã dele, que foi um evento extremamente triste. Ela pediu pra gente não cantar parabéns. Não tem explicação para isso. O que leva uma pessoa a sair para matar outra, com tanta informação hoje em dia, e a pessoa ainda age como animal, nem animal. Ele irradiava a energia toda positiva. Era um amigo extraordinário, uma pessoa boníssima. Daniel Adolfo de Melo, de 22 anos, foi morto na madrugada do último dia 8 de agosto. Ele participava de uma calourada ao lado da PUC, no bairro Coração Eucarístico. Os bares estavam lotados. Segundo testemunhas, o jovem esbarrou no suspeito do crime. Pedro Henrique Costa Lourenço, de 29 anos, teria sacado uma arma e feito alguns disparos. Um dos tiros atingiu o rosto da vítima, que morreu ainda no local. O revólver usado no assassinato não foi encontrado no dia, mas Pedro Henrique foi preso em flagrante. Há quase 2 semanas, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso. O soldador foi indiciado por homicídio duplamente qualificado e por ter atirado em público. Ele continua detido aguardando julgamento e pode pegar até 54 anos de cadeia. Claro, ele tem que pagar primeiro aqui, né? A lei dos homens. Depois, com Deus, ele tem outros também, julgamento, que eu espero que seja pior. O máximo que ele puder pegar de cadeia é o que a gente quer e pede mesmo. Cuidado, ciclistas em treinamento na pista para carros 24 horas. Era este o alerta que deveria estar para todo lado na orla da Lagoa da Pampulha. O Jornal da Alterosa mostrou nesta terça que muitos motoristas não sabem ou não percebem as placas na Avenida Otacílio Negrão de Lima, avisando que a via é compartilhada por veículos automotores e bicicletas.
apesar de ela ter uma ciclovia. A nossa equipe acompanhou um grupo de esportistas que treinam à noite na lagoa e explicam por que não dá para eles usarem a pista exclusiva para quem pedala. Capacete, luzes de sinalização, luvas, toda a proteção ainda é pouca para esta turma do pedal que se reúne de segunda a quinta-feira para treinar na Lagoa da Pampulha. O pelotão vai sempre em fila dupla e, por causa do espaço e da velocidade, tem que dividir a pista com carros. Apesar de perigoso, isso é permitido na orla, como orientam estas placas. Mas nem sempre os motoristas respeitam. Passa muito perto da gente. É o mais comum de todo, é passar perto. Às vezes bate-boca, não é uma coisa que nós gostaríamos que tivesse. A turma do volante se defende. Tá meio bagunçado, né? Se organizar fica bom. Porque aí todo mundo tem seu espaço, dá pra todo mundo divertir e a gente trabalhar normal. É meio complicado, né? Meio perigoso, quanto pra eles, quanto pra gente. Horrível, né? E tem que ter a pista própria pra ciclista e a própria pista pro automóvel. A alternativa seria utilizar a ciclovia, que foi implantada há poucos anos. Mas os ciclistas de alto rendimento alegam que ela é estreita e foi mal projetada, com mão e contramão, o que aumenta a chance de acidentes. Andar dentro da ciclovia é perigoso, porque seja andar lá no sentido contrário, vai bater dois ciclistas de frente. É o que está acontecendo. De qualquer forma, é perigoso andar aqui, andar dentro da ciclovia, né? Então, como o grupo é grande, não dá para andar dentro da ciclovia. É impossível andar lá dentro, até porque ela é muito estreita. E ali tem muita criança, muitas pessoas pedalando em nível baixo. A ciclovia é demarcada por estes blocos de concreto, o que, de acordo com a turma do pedal, também é um perigo. O marido de Alice sofreu um acidente grave por tentar desviar de um deles. Quebrou o joelho há 3 meses atrás, porque vinha um carro, né? Aí foi tentar frear e colocou o pé no chão, aí quebrou o joelho. Na ciclovia não tem como andar, muito perigoso. São motoristas que passam pela orla da lagoa devagarem. A mulher que matou o filho de 2 anos e escondeu o corpo dele num sofá está sendo julgada em Ibirité, na região metropolitana da capital. O crime foi em julho do ano passado. A rua da Câmara Municipal de Ibirité foi fechada e ganhou reforço policial. O júri popular ocorreu no plenário dos vereadores, por falta de espaço no fórum da cidade. Marília Cristiane Gomes, Marília, você matou quem? Chegou em silêncio. Marília, o que você vai dizer lá para os jurados em sua defesa, Marília? Você está arrependida? O crime que chocou a população aconteceu em julho de 2014. Na época, a mãe do menino Kevin Gomes Sobral, de 2 anos, gravou entrevista à TV Alterosa demonstrando preocupação com o sumiço do filho, que até então era considerado desaparecido pela família. Nossa preocupação é imensa, tanto que a gente está sem dormir desde o dia que ele sumiu. E é a gente que fez a procura, que fez cartazes antes da polícia para estar entregando. Segundo a Polícia Civil, quando foi presa, Marília confessou que empurrou o filho contra a parede depois que ele mexeu no celular dela. O menino bateu a cabeça e morreu. A mulher disse que enrolou o corpo num lençol, foi até a casa dos tios da criança, no mesmo terreno, e o escondeu dentro de um sofá. Os parentes estavam viajando. Quando chegaram, sentiram um mau cheiro e encontraram o corpo. A defesa quer convencer os jurados de que Marília tem problemas mentais e que não deve ser julgada como uma criminosa comum. Olha, essa moça é uma pessoa que tem um sofrimento mental grave, questões psicológicas que não são de agora. Desde quando ela tinha 14 anos, ela já vinha fazendo tratamentos. Eu acho que a questão aqui hoje não é de condenação, é de tratamento psicológico, psiquiátrico, para que ela se mantenha como cidadã e como ser humano. Essa alegação da defesa já foi superada, porque os próprios peritos da Polícia Civil já afirmaram que ela tem plena capacidade de responder pelos seus atos. O Ministério Público pediu a condenação por homicídio qualificado. Pelo motivo fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Afinal, era um menino de 2 anos que foi morto e escondido dentro do sofá e por isso também a ocultação de cadáver. Nós mostramos como vive a cozinheira que quer adotar o bebê que ela encontrou abandonado dentro de uma caixa de papelão no meio da rua em Belo Horizonte. Hoje nós fomos com ela ao Hospital Risoleta Neves acompanhar a primeira visita ao recém-nascido. Mas ela teve pouco tempo. Por decisão da Justiça, o menino foi levado para um abrigo.
Estava tudo pronto para a visita e a expectativa de Vera era grande. Tá ansiosa? Demais, tá conta. Não tô aguentando a ansiedade de encontrar, de ver como está, entendeu? Trouxe até presentinho, né? Presente para ele, entendeu? Eu trouxe aqui os vagãozinhos, o sapatinho, trouxe para ele. Mas no momento em que a cozinheira se preparava para ver o bebê, um oficial do Juizado da Infância e da Juventude chegou para buscá-lo. A coordenação do hospital, então, não deixou a reportagem prosseguir. Mesmo assim, Vera conseguiu rever o pequeno por poucos minutos. Se emocionou e também se indignou com a situação. Podia ter um lá, né? Sem precisar disso tudo. Felipe, nome que recebeu da equipe médica do Hospital Rizoleta Neves, foi encontrado na última sexta-feira, abandonado numa caixa de papelão na rua, no bairro Santa Rosa, região da Pampulha. A cozinheira foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local e acionou a polícia. A criança foi levada para um abrigo, onde vai aguardar que a família seja encontrada ou seguir para a fila de adoção. Eu vou lutar para eu conseguir, entendeu? Procurar advogado, alguma coisa que eu possa estar conseguindo a guarda dele, entendeu? Para ele ter um lar. Tomara que ele tenha um futuro bem bacana com uma família que o abrigue bem. Fique agora com TV Verdade. Tem outras informações logo mais à noite nos nossos noticiários em todo o estado. Boa tarde para você. Até amanhã.